Denisa Maria Dragan nasceu na Romênia em 2001 e era filha única do casal Daniela e Emil Dragan. Embora sua chegada tenha sido inesperada, ela levou imensa felicidade à complicada vida de seus jovens pais, que passavam por uma delicada situação financeira. No entanto, alguns meses depois, houve um golpe de sorte. Graças à intervenção de um amigo, o pai de Denisa, Emil, recebeu uma oferta de emprego como ajudante de pedreiro na Espanha. A proposta implicava melhores condições de trabalho do que as que ele tinha até então. Havia apenas um problema. Devido a restrições de vistos e outras complicações legais relacionadas com a imigração, não puderam levar Denisa consigo. Embora tenha sido uma decisão difícil de tomar, Emil aceitou. Mas claro, ele e sua esposa Daniela garantiram que Denisa ficasse aos cuidados de seus parentes próximos. O casal deixou a Romênia, sua terra natal, com a esperança de poder estar novamente com sua filha em um futuro muito próximo. Depois de chegar à Espanha, o casal se estabeleceu em Alcorcón, uma pequena cidade nos arredores de Madrid. Embora se encontrassem em situação de imigração irregular, a situação laboral mudou completamente para ambos, pois Daniela também conseguiu emprego numa fábrica de peças de automóveis. Assim, através de dedicação e perseverança, 3 anos depois, conseguiram criar as condições ideais para Denisa se juntar a eles na sua nova casa. Foi um momento de intensa felicidade para a menina. Sentindo-se confortável em sua nova casa, ela começou a mostrar suas habilidades de movimento. Daniela e Emil, sem hesitar, a matricularam em aulas de dança. No entanto, a estabilidade do lar durou apenas alguns anos, porque a relação conjugal não estava mais funcionando e eles se divorciaram. Denisa ficou sob custódia de Daniela, o que não representou nenhum problema, pois eram muito próximas. A comunicação entre mãe e filha era tão fluida que quando Emil saiu de casa para se mudar para a cidade de Navalcarneiro, a sudoeste de Madrid, nenhuma das duas escondeu sua dor. Enquanto isso, a paixão de Denisa pela dança e pela música se intensificava. Ela participava de todos os eventos da escola e até mesmo de qualquer evento local que lhe permitisse mostrar seu talento. Logo começou a praticar ginástica rítmica, disciplina na qual rapidamente se mostrou muito habilidosa. Pouco depois, sua mãe, Daniela, iniciou outro relacionamento, e embora não existam dados a esse respeito, sabe-se que ela engravidou e deu à luz um menino que Denisa acolheu com imenso carinho. Devido à sua idade, o nome do menino não foi divulgado. Ao concluir o ensino médio, Denisa inscreveu-se em aulas mais avançadas de ginástica e sua participação se estendeu às competições regionais. Graças ao esforço e dedicação em cada treino, conquistou a admiração de seus treinadores e companheiros, mas um dia, surpreendentemente, a dança deixou de ser uma motivação para Denisa. Sem motivo aparente, abandonou os treinos e fez o mesmo com as aulas de ginástica rítmica. Seus interesses mudaram completamente e a jovem iniciou um curso de formação profissional em estética, sua nova paixão. Depois de descobrir sua nova habilidade, Denisa optou por iniciar a carreira como cabeleireira e, enquanto procurava um emprego estável na área, acumulou experiência com o estágio que fez no salão de propriedade de sua tia. Além disso, como tinha mais tempo livre, poderia socializar mais com os amigos, principalmente com Silvia, sua confidente. E assim, entre uma saída em grupo e outra, Denisa conheceu um jovem, um pouco mais velho que ela, chamado Mário Tabanera. Um grafiteiro de 22 anos, que morava com os pais na casa da família em Alcorcón, onde era conhecido pelo entusiasmo que colocava em pintar as paredes de seu bairro. Mas Mário não tinha uma boa maneira de financiar o seu estilo de vida. Ele recebia um bom dinheiro para transportar pessoas para comprar drogas nos arredores de Madrid. Quanto ao amor, o jovem era bastante inquieto. Por um lado, gostava de estar namorando. Por outro, gostava de cortejar várias garotas ao mesmo tempo, pelas costas da atual namorada. Porém, no caso de Denisa, sua beleza angelical causou forte impacto em Mário e o sentimento foi mútuo. A atração cresceu principalmente quando ela descobriu que eles compartilhavam gostos como amor por pitbulls, músicas e amigos locais. Em questão de dias, eles se tornaram um casal.
Mário queria ser um cavalheiro e decidiu apresentá-lo à sua família. Denisa também fez o mesmo, mas sua mãe, Daniela, não gostou do jovem e tudo piorou quando descobriu os boatos que o implicavam em assuntos relacionados a entorpecentes. Apesar disso, Daniela respeitou a decisão da filha e não levantou muitas objeções ao namoro. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian. Se você chegou a esse vídeo por uma sugestão do YouTube, gosta desse tipo de conteúdo, acha interessante e informativo, considere inscrever-se no canal. Postamos casos inéditos como esse toda semana, então ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Entretanto, o amor não impediu Mário de exibir seu caráter controlador e dominante. A princípio, talvez envolta na paixão, Denisa deixou passar, mas a situação piorou. Mário queria controlar todos os seus movimentos. Sob monitoramento constante de suas redes sociais, ele observava com quem ela interagia e então fazia afirmações contundentes. Na sua opinião, ele tinha todo o direito de decidir com quem sua namorada deveria sair ou não. Por isso, ao descobrir que estava grávida, Denisa sentiu um medo tremendo. Ela não apenas ficou assustada com a perspectiva de ser mãe tão jovem, sem estar preparada para uma responsabilidade tão grande, como também sabia que esta seria a desculpa perfeita para Mário exercer controle total, não só sobre ela, mas também sobre seu filho, e ela não queria fazer isso com o bebê. Ao contar para sua mãe, Daniela aconselhou-a a não levar aquela gravidez adiante. Ela sabia que era uma decisão difícil e dolorosa, mas a lembrança do abandono de Emil serviu de exemplo para Denisa refletir melhor sobre as consequências dos passos que queria dar a partir de então. Entendendo que não queria trazer ao mundo um bebê em condições que não seriam as ideais para ele, Denisa tomou a decisão que considerou mais adequada e notificou Mário. Mas como já foi dito, Mário acreditava ser o dono da vida da namorada e queria ser quem tomaria as decisões. Portanto, ele se sentiu isolado e traído, porque Denisa nunca lhe perguntou sua opinião. Consequentemente, ele se preparou para fazê-la pagar pelo que considerou uma afronta. Depois disso, Mário mudou radicalmente com ela e também iniciou um relacionamento secreto com uma garota chamada Rocio Martinez, de 19 anos. Ela também era natural de Alcorcón, mas morava em Las Ventas de Retamosa, porque seu pai era guarda civil e havia sido nomeado para trabalhar naquela localidade. Essa foi a razão pela qual toda a família teve que se mudar para o local e se instalar em uma pequena casa. Apesar de ter sido diagnosticada aos 4 anos com 2 doenças muito delicadas, como diabetes e asma, Rocio não teve medo de experimentar todos os tipos de entorpecentes. Foi fácil para ela satisfazer a curiosidade, pois morava ao lado de uma casa que era ocupada por pessoas de reputação duvidosa. Essa casa havia sido convertida em um ponto de venda de entorpecentes. Lá, Rocio passava as tardes com as amigas, consumindo qualquer tipo de substância. Na cidade, Rocio era conhecida por ser conflituosa. Ela estava sempre arrumando confusão nas festas, porque, estando drogada, tentava brigar com quem cruzasse seu caminho. À noite, era comum que ela e seus companheiros de festa queimassem recipientes de lixo ou entrassem nas casas para furtar qualquer objeto e trocá-los por substâncias ilegais. Porém, para os vizinhos, a jovem era intocável. Ela se aproveitava por ser filha de um policial, então ninguém a denunciava e, portanto, ela não tinha antecedentes criminais. Por sua vez, Mário passou de simples conversas por mensagens de texto com Rocio a visitá-la constantemente e assim por diante, até se tornarem namorados. Então decidiu ser honesto com Denisa e pôr fim ao relacionamento entre eles. Com o coração partido e aos prantos, Denisa contou a Emil, seu pai, com quem ainda mantinha contato, que Mário a havia trocado por outra mulher. Já sua mãe, Daniela, não pôde deixar de sentir algum alívio com a notícia.
Para tentar diminuir a dor da filha, Daniela proporcionou-lhe uma viagem em família ao Mediterrâneo a bordo de um navio de cruzeiro. No dia 25 de junho de 2018, Daniela, Denisa e seu irmão mais novo embarcaram naquele cruzeiro de 7 dias. A essa altura, a jovem já havia bloqueado Mário em suas redes sociais. E embora gostasse de estar com a família e visitar lugares maravilhosos como Barcelona, Nápoles e Palermo, Denisa não conseguia tirar isso da cabeça. Na verdade, ela parecia ter esquecido até mesmo os muitos momentos difíceis pelos quais ele a havia feito passar. Como Mário ainda queria saber o que Denisa estava fazendo, a maneira que ele encontrou para manter aquele controle doentio sobre tudo o que ela fazia foi revisar todos os stories e status de Daniela. Era um comportamento bastante estranho e apenas confirmou que Mário queria continuar a influenciar a vida de Denisa. E de fato, ao chegar do cruzeiro, Denisa e Mário se encontraram novamente, embora ele ainda estivesse com Rocio. Ele pretendia manter relações íntimas com Denisa. Dessa forma, Mário escrevia mensagens românticas para Denisa pelas costas de sua namorada, até que um dia, a explosiva Rocio descobriu tudo. Enfurecida e com ciúme, Rocio avisou que se ele continuasse escrevendo para Denisa, ela mataria os dois. Mário sabia do que ela era capaz e não teve escolha, senão concordar com suas ameaças. A partir daí, Rocio ficou obcecada pela rival. Depois começou a enviar inúmeras mensagens intimidadoras para Denisa e Silvia, sua melhor amiga. Para Denisa, eram puras ameaças, sem muita importância, mas quando ela contou a seu pai, Emil, ele não entendeu da mesma forma. Então Denisa decidiu ligar para Mário com a intenção de resolver o conflito. O rapaz respondeu que não havia com o que se preocupar, pois era apenas um assunto feminino. Emil confiou na estranha explicação e permaneceu calmo. Além disso, pensava que, se as ameaças partiam da filha de um policial, certamente a garota não queria se envolver em nenhum ato criminoso que pudesse afetar a carreira de seu pai. Mas a verdade é que Rocio não interrompeu suas ameaças com Denisa e o assédio continuou. Algum tempo se passou e Denisa optou por virar a página e esquecer completamente Mário. Ela começou a namorar um rapaz chamado Ivan, filho de um pedreiro que morava no centro de Alcorcón. No início só saíam para longas caminhadas e às vezes, quando já era tarde, ela passava a noite na casa dele. Com o passar das semanas, os dois formalizaram um relacionamento e Denisa mudou-se para viver com ele. Embora Rocio já soubesse que Denisa tinha um novo relacionamento, ela não desistiu do desejo de magoá-la e maltratá-la por meio de mensagens de texto. Em 13 de novembro de 2018, Rocio escreveu para Denisa ameaçando-a de morte. Dessa vez, acrescentou um novo elemento às suas mensagens. Disse que estava grávida de Mário e que, ao contrário dela, teria coragem de dar à luz. Imediatamente, Denisa encaminhou todas as mensagens para Daniela. Como mãe, ela ficou bastante preocupada, mas a filha tentou acalmá-la. Tinha a certeza de que se tratava apenas de mais uma intimidação sem quaisquer consequências e, por isso, não procurou as autoridades. A gravidez não impediu Rocio de consumir substâncias ilegais e, em decorrência dos vícios, acabou perdendo o filho. No domingo 25 de novembro de 2018, Mário foi à periferia da cidade levar pessoas para comprar drogas e Rocio o acompanhou. Ao final, procuraram algo para comer em uma rede de fast food. Enquanto aguardavam o pedido, Rocio checou o celular de Mário e percebeu que havia uma conversa com Denisa. Ela imediatamente ficou chateada, o que gerou uma discussão no estacionamento do local. Procurando acalmá-la, Mário sugeriu levá-la até onde Denisa vivia, com a intenção de resolver as diferenças. Por volta das 22 horas, sob uma chuva torrencial, Mário dirigiu até a nova residência de Denisa. Ivan havia saído de casa para fazer compras, enquanto Denisa falava ao telefone com Silvia. Uma vez no local, Mário apontou a entrada do local para Rocio, que saiu do carro com uma faca na mão. Ao ouvir alguém bater na sua porta, sem desligar o telefone celular e sem perguntar quem era, Denisa abriu a porta. Para sua surpresa, ela se viu cara a cara com Rocio. Sem dizer uma palavra, Rocio apunhalou Denisa no estômago. Do outro lado da linha, Silvia ouviu sua amiga Denisa pedindo ajuda e repetindo o nome de Rocio.
Enquanto isso, de volta ao carro de Mário, Rocio ordenou que ele ligasse. Só alguns minutos depois, ela confessou o que acabara de fazer e disse-lhe que deveriam se livrar da arma. Eles então limparam a faca e a deixaram em uma rua próxima. A própria Silvia que foi socorrer a amiga. Quando chegou, Denisa estava caída na calçada, ainda com um fio de vida. Quando os policiais e os paramédicos chegaram ao local, encontraram Denisa com um ferimento profundo e parada cardiorrespiratória. Depois de conseguir reverter a situação, Denisa mal recuperou o pulso e foi levada às pressas para o hospital de Alcorcón. Rocio sabia que não poderia ir até a casa dos pais, então, em busca de um lugar seguro, ligou para sua tia, Ana Cabaleiro, e disse que passariam em sua casa para jantar. Ao chegar, tanto Ana quanto o marido notaram que Rocio estava pálida e nervosa. No entanto, ela se desculpou dizendo que não havia tomado a medicação para diabetes. Antes de comer, Mário teve que sair para pegar uma mochila com os remédios de Rocio. Ao retornar, os tios se esqueceram do assunto e não suspeitaram de nada de estranho. Após diversas tentativas feitas pela equipe médica de salvar a vida de Denisa, a jovem, de 17 anos, faleceu poucas horas depois. Na manhã seguinte, ao saber da notícia trágica, Rocio ligou para a mãe e o pai para contar o que havia feito. Nervosa, ela disse a eles que só queria assustar Denisa. Eles partiram em busca dela até Alcorcón para levá-la de volta para sua casa. Encarregado de esclarecer o caso, o 6º Grupo de Homicídios da Polícia Nacional colocou Rocio no centro da investigação. Em seu depoimento à mídia, Emil tornou públicas as contínuas ameaças da suspeita contra sua filha. Também se referiu ao depoimento de Silvia, amiga com quem sua filha conversou ao telefone durante os acontecimentos. Após ouvir a versão da filha, o pai de Rocio Martinez, de 19 anos, ligou para a polícia dizendo que ela estava em casa e poucas horas depois ela foi presa. Nas primeiras declarações, Rocio negou sua culpa. Os investigadores não acreditaram nela e consideraram que ela tinha um cúmplice. Assim, o caso foi colocado sob sigilo para continuar a coleta de provas e reforçar as suspeitas e acusações contra Rocio. Na manhã seguinte, Rocio queixou-se de não se sentir bem e relatou que estava com ansiedade e insônia. Por isso, foi levada a um centro médico de emergência. Durante as 2 horas em que esperaram, livre e espontaneamente, ela confessou tudo o que tinha acontecido a 2 agentes da Polícia Nacional que a vigiavam. No entanto, Rocio acusou Mário de tê-la forçado a tirar a vida de Denisa, dando-lhe a faca. Questionado, Mário falou do mau relacionamento entre as 2 garotas, apontando o ciúme contínuo de Rocio por Denisa. Quanto aos fatos, relatou que foi Rocio quem lhe pediu que a levasse à casa da vítima, porém negou que ela tivesse uma faca em sua posse ou que ele tivesse visto manchas de sangue nela quando Rocio voltou para o carro. Porém, no dia seguinte, durante a audiência perante um juiz, Mário contou uma história totalmente contraditória, na qual assegurava que a sua namorada, Rocio, não tinha nada contra Denisa e, portanto, não tinha motivos para acabar com sua vida. Também disse que ele e Rocio passaram aquele dia na casa dos tios dela. Mário pediu desculpas e afirmou que sua declaração inicial foi mal interpretada e isso permitiu que ele não fosse acusado ou preso. Já Rocio foi colocada em prisão preventiva. Passados alguns meses, Mário começou a sair com uma nova garota, a quem chamaram de Jennifer, porque seu nome verdadeiro foi omitido para sua proteção. Na tentativa de seduzi-la, Mário teve a ideia de se gabar do que aconteceu com Denisa, acusando a si mesmo. Porém, ele não imaginava que Jennifer fosse contar aquela suposta confissão a Daniela, mãe de Denisa. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Então, acompanhada de seu advogado, Daniela pediu a acusação de Mário. Considerando que ele cooperou no crime, o chefe do Tribunal de Instrução ordenou sua prisão. Poucos dias depois, ele foi libertado com um regime de relatórios periódicos. Paralelamente, o advogado da família da vítima solicitou para ambos os réus as acusações de homicídio doloso, ameaças contínuas, abusos, assédio e, no caso de Mário, pediu o acréscimo de tráfico de entorpecentes. Finalmente, o julgamento de Rocio e Mário começou em 14 de setembro de 2022, 4 anos após o crime, no Tribunal Provincial de Madrid.
Rocio enfrentaria uma pena de 26 anos de prisão e, por ser cooperador necessário do crime, Mário enfrentaria uma pena de 20 anos. Rocio admitiu ter cometido o crime e disse que Mário a obrigou. A defesa de Rocio concentrou-se no abuso de substâncias ilícitas e nos transtornos derivados desse consumo, porém nada disso foi respaldado pelos laudos forenses, segundo os quais Rocio tinha capacidade de discernimento entre certo e errado e havia tomado uma decisão que não foi afetada pelo uso de drogas e problemas psiquiátricos. Diante dessa confissão tardia, o advogado que representava a família de Denisa anunciou em seu relatório final que solicitaria a redução de pena de Rocio, que passaria de 26 para 20 anos de prisão. Depois de 2 semanas, Rocio foi considerada culpada e sentenciada a 18 anos e meio de prisão. Quanto a Mário Tabanera, de 22 anos, foi absolvido de todas as acusações e libertado. Como era de se esperar, a família de Denisa Dragan recorreu da sentença. Em novembro de 2022, foi interposto o recurso solicitando o aumento da pena de Rocio de 18 para 22 anos de prisão, além de solicitar 25 anos de prisão para Mário, como colaborador do crime. No referido recurso, a família de Denisa sublinhou as alegadas contradições que o júri popular incorreu ao absolver Mário no seu veredito, argumentando que o júri considerou provado que Rocio não sabia onde Denisa morava e nem poderia chegar sozinha à casa da vítima. Segundo o júri, foi Mário quem a levou em seu carro e lhe apontou a porta, sabendo que, em um ataque de ciúme, Rocio estava saindo do veículo carregando uma faca. O júri considerou provado que Mário não entregou a faca a Rocio e foi ela quem a retirou do porta-luvas do carro de Mário. Tendo em conta estes elementos, os familiares da vítima e o seu representante legal consideravam Mário um colaborador do homicídio. Além disso, afirmaram no referido recurso que o júri aceitou a confissão de Rocio como verdadeira para condená-la, mas absolveu Mário, embora nessa mesma confissão, Rocio o acusasse de ter lhe fornecido a arma do crime. Consequentemente, solicitaram uma pena de 25 anos de prisão para Mário. Em junho de 2023, o Superior Tribunal de Justiça de Madrid confirmou a pena de 18 anos e meio de prisão para Rocio Martinez e a absolvição de Mário Tabanera, pois não encontraram provas suficientes de que Mário estava ciente da intenção de Rocio e que a tenha aceitado. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ler o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.